Saudações, aventureiros! Na última semana, nós conversamos um pouco sobre dicas para jogadores neurodivergentes. E como prometido, essa semana vamos abordar dicas para mestres, com enfoque em mestres que são ou têm jogadores neurodivergentes. Principalmente como diminuir os impactos das psicopatologias na mesa de jogo, como criar ferramentas para maximizar a imersão e minimizar a desconexão dos jogadores com a mesa. Roda a vinheta. Lembrando que a nossa vinheta foi produzida pelo grande Igor Soares. Você pode encontrar ele nas redes sociais como o Som de Soares. Bom, primeiramente, se você não viu o último vídeo, vá vê-lo imediatamente. Ele é um monte de dicas para jogadores, mas eles se aplicam a todos os tipos de jogadores, incluindo o narrador. E segundamente, um disclaimer. Eu gostaria de mais uma vez lembrar vocês que esse vídeo não tem rigor acadêmico. Essas dicas são baseadas em opinião, empirismo e pesquisa minha e dos meus jogadores e amigos. E as dicas que aqui são apresentadas podem não funcionar para você e para sua mesa de jogo. É meio que tentativa e erro. Com isso fora do caminho, vamos começar. Nossa primeira dica é improvisação versus preparação. Quando se trata de preparar uma sessão de jogo, as abordagens variam consideravelmente. Alguns preferem ser mais concisos, anotando apenas pontos-chave que não podem ser esquecidos durante o jogo. Outros preferem fazer uma rede, uma teia de possibilidades para todas as eventualidades que podem acontecer dentro do jogo. No entanto, essas abordagens podem ser um pouco limitantes para jogadores neurodivergentes. Por isso, a nossa primeira dica de verdade é: encontre a preparação certa para você. Ser excessivamente conciso pode resultar em cenas superficiais e sem a profundidade emocional que a gente às vezes busca no RPG. Além disso, se depender somente da improvisação a todos os momentos, isso pode deixar o narrador à mercê do acaso, comprometendo a qualidade e a coesão da narrativa. Por outro lado, se preparar demais ainda assim pode não ser o bastante para prever tudo que os jogadores podem fazer numa mesa, além de deixar o jogo enrijecido ou engasgado, conforme o narrador precisa ficar procurando durante o jogo os resultados para aquela ação que ele tinha previsto entre as muitas possíveis. O segredo está em achar um equilíbrio, mas não qualquer equilíbrio. O equilíbrio que funciona para você. Não se trata de tentar emular o estilo de algum outro narrador que você admira, e sim de encontrar qual é o melhor caminho e as melhores ferramentas para que você possa narrar a sua melhor campanha. Pessoalmente, eu acho que até devido às minhas neurodivergências, eu mudo a maneira que eu me planejo e me preparo dependendo da temática da sessão. Eu já vou explicar, mas basicamente eu acho que isso tem muito a ver com a minha falta de consistência em conseguir me preparar toda vez da mesma maneira. Vai depender muito do que vai ser abordado naquele dia. Momentos emocionalmente densos, com NPCs do passado ou visões do futuro, eu prefiro deixar bem planejadinho, focando em frases potentes e reviravoltas sutis que podem ajudar o andamento do jogo a ser mais direto ao ponto e trazer mais emoção para os jogadores. Já em sessões mais livres, como início de aventuras, resolução de puzzles, eu tento deixar a minha abordagem um pouco mais aberta e um pouco mais improvisativa de acordo com o que os jogadores jogarem na minha direção. Isto não é inteiramente aleatório. Sessões mais emocionalmente densas precisam de mais notas na minha concepção, justamente para que você não se esqueça de dar os ênfases necessários nas partes necessárias. Já em sessões um pouco mais livres, eu acho que a abordagem da improvisação funciona melhor, justamente porque são tantas opções possíveis que você não tem como prever tudo. Inclusive, até nos puzzles eu deixo algumas partes dele em aberto para que os jogadores me digam como é que eu devo prosseguir com ele. Vai fazer sentido. Para aqueles que dão mais atenção à preparação, eu sugiro maior organização e diagramação das suas notas. Escrever muito pode ser problemático, então destilar um bloco de texto em pequenos drops de informação podem te ajudar a fazer a coisa ficar mais concisa e mais fácil de acessar. Para narradores com baixa preparação ou foco em improvisação, é importante manter uma lógica bem coesa. Improvisar é uma habilidade valiosa, mas que requer consistência, principalmente para você evitar coisas óbvias, repetitivas ou desengajantes. Considere ainda alternativas à preparação clássica. Ferramentas como o Word Anvil e o Obsidian podem ser extremamente úteis, te ajudando a organizar as notas com hiperlinks e desambiguações das suas notas. Por fim, leve em conta as suas necessidades sensoriais durante essa preparação.
Às vezes um fone com cancelamento de ruído ou uma música ambiente podem ser extremamente úteis para se focar. Para outras pessoas, esse tipo de distração acaba atrapalhando, então é melhor se isolar e focar no que você está fazendo. Descubra o que funciona para você e ajuste a sua preparação de acordo com isso. Eu, pessoalmente, gosto de me desconectar um pouco do mundo. Eu deixo algum barulho de fundo, um vídeo tocando, uma série boba, alguma coisa bem baixinha, só para me dar uma ambientação qualquer. E aí eu me isolo, por exemplo, de pessoas e celulares que podem me distrair imensamente. Lembre-se, não existe uma forma mágica, secreta ou ideal para a preparação de aventuras. Você precisa achar um equilíbrio dentro das possibilidades e descobrir o que vai funcionar para você em cada caso. O livro Despreparado Nunca é o guia completo dos mestres para preparações de sessões. Ele, apesar de ter muitos blocos de texto pesados e ser um pouco prolixo, é extremamente didático, trazendo múltiplas abordagens e vieses para a preparação do jogo. Ele aborda coisas como os horários que você tem durante o seu dia, como maximizar o seu tempo, como isolar você do resto do mundo durante a preparação e várias outras dicas extremamente válidas, além de trazer tabelas, gráficos, vantagens e desvantagens sobre cada abordagem. Nossa segunda dica é Sessão Zero. Pode ser chovendo molhado e parecer algo óbvio para narradores experientes, mas a Sessão Zero transcende meras formalidades. É um momento crucial para estabelecer não só expectativas temáticas e narrativas sobre a campanha, mas também para forjar laços entre os personagens e impedir que os conflitos mais superficiais apareçam logo de cara, reservando conflitos mais profundos e bem pensados para momentos cruciais do jogo. Durante a Sessão Zero, os jogadores têm a oportunidade de assumir papéis e responsabilidades, discutir a frequência das sessões, o tempo de jogo, a prioridade do jogo, e elementos como trilha sonora, regras complementares compatíveis com o jogo, e definir elementos como a trilha sonora, as regras compatíveis do jogo, a estrutura da aventura, entre outras opções. Além disso, é o momento ideal para se estabelecer limites temáticos e narrativos, principalmente ao incorporar ferramentas de segurança, como a carta X ou a ficha de consentimento/gatilho. Garantir que todos os jogadores se sintam seguros e entusiasmados é parte essencial do jogo. Além disso, é sempre importante levar em conta as sensibilidades de cada um na hora de projetar o seu jogo. E durante o decorrer da campanha, em momentos de conflito, desconforto ou após um marco narrativo, pode ser interessante revisitar o conceito da Sessão Zero, realinhando expectativas e as necessidades dos jogadores para o próximo arco de jogo. Mas resumindo, a Sessão Zero é um alicerce pelo qual a aventura vai se erguer. Lá o mestre pode apresentar o conceito da campanha, integrar personagens e estabelecer os pilares do jogo que todos estarão jogando. Conversas menos formais com os membros do grupo também podem surtir efeitos similares, mas é importante fazer algumas dessas sessões em conjunto sem excluir ninguém, para que todos se sintam ouvidos. E é válido lembrar que o mestre também precisa de apoio e feedback. É uma tarefa de todos os players manterem um engajamento com o narrador. Podem mandar no final de uma sessão, por exemplo, críticas construtivas, comentários e elogios, que são muito importantes também. Essa é uma maneira de garantir que todos estão se divertindo e que o narrador está cobrindo bem a sua função. No entanto, é fundamental que essas críticas sejam construtivas. Sobrecarregar o narrador de críticas negativas é o caminho mais rápido para a frustração de todos na mesa. Por fim, é crucial entender que narrar geralmente não é um emprego e não deveria ser tratado como tal. Narradores não devem ser tratados como game designers profissionais, escritores brilhantes ou atores de voz perfeitos. Eles são, em essência, jogadores que assumem responsabilidades adicionais. Nada além disso. Esclarecer essa distinção ajuda a alinhar as expectativas e remover o peso dos ombros do mestre, tornando o jogo mais saudável e colaborativo para todos. E mesmo em mesas profissionais e remuneradas, é importante entender que o narrador é uma pessoa oferecendo um serviço, não uma entidade monolítica e infalível. Narradores, neurodivergentes ou não, podem ter dificuldades em inúmeros aspectos do RPG, palavras e números, memorização e foco, entre outras coisas. Por isso é importante manter um diálogo aberto e realizar sessões ReZero com alguma frequência, pois essa é a melhor maneira do narrador reavaliar o que está dando certo e o que precisa de um pouco mais de atenção. Nossa terceira dica vai no sentido de personalizar a experiência do jogo. Cada jogador é único, com suas diferentes abordagens e interesses no RPG. E por mais que seja essencial alinhar as expectativas de todos numa sessão zero, cada jogador ainda vai ter suas próprias necessidades e expectativas independentes. Especialmente jogadores neurodivergentes, que podem enfrentar necessidades sensoriais mais específicas. Muitos jogadores podem se perder na abstração em combates complexos ou cenas de ação intensa. Por isso é importante uma representação visual adequada nesses casos.
Além disso, músicas de fundo que podem ajudar na ambiência de muitos jogadores podem se tornar uma distração para outros. Em jogos presenciais, pergunte aos jogadores sobre suas preferências musicais. Aqueles que gostam da imersão sonora podem usar, por exemplo, um único fone de ouvido, conectados a um mesmo hub musical. Em jogos online, ferramentas de VTT como Roll20 ou Foundry possuem sistemas integrados de música dentro deles. E aí, aqueles jogadores que preferirem sem música podem simplesmente mutar a janela e não ter que se preocupar com isso. No contexto presencial, miniaturas e mapas podem ser dispendiosos e difíceis de coordenar. Mas com um simples papel, caneta e uma régua, você consegue fazer um grid de combate simples que você pode laminar para ter maior durabilidade. Além disso, qualquer objeto pode ser usado como uma miniatura improvisada. O importante é saber bem a distinção entre o que são aliados e o que são inimigos. Para jogos presenciais, existem inúmeros aplicativos para a criação de tokens, minis e mapas, como eu já mencionei alguns no nosso vídeo passado. Além disso, os VTTs, Virtual Tabletops, apresentam um gerenciamento de várias camadas, como mapas, minis, iluminação e mestre. A camada de mapa proporciona o fundo do cenário e permite alterações feitas em tempo real na mesa. Já a camada das miniaturas permite uma visualização clara de inimigos e aliados no campo de batalha. Na camada do mestre é possível fazer NPCs escondidos e até anotações privadas. A camada de iluminação, disponível em alguns VTTs, ela permite que você tenha uma visualização de áreas escuras e de campo de visão, extremamente útil para a maioria dos poderes e habilidades do RPG. Além disso, a modulação não se limita apenas a música e mapas. Em jogos online, a comunicação não verbal pode ser perdida, então pode ser recomendado o uso de câmeras para captar as expressões faciais e gestos dos jogadores. No entanto, é importante respeitar a autonomia de cada jogador em querer ou não usar uma câmera e entender que existem múltiplos motivos para o não. Por exemplo, ansiedade social, timidez, a falta de uma câmera ou uma câmera boa, ou a simplesmente não querer se preocupar com a sua apresentação física, já que é um jogo virtual, isso é sempre uma possibilidade. Finalmente, jogos como Dungeons & Dragons apresentam uma grande variedade de regras opcionais e moduláveis para o seu jogo, por exemplo, flanqueamento e trespassar ou sanidade e loucura. Além da possibilidade de criar regras da casa específicas para sua mesa. Cada narrador e grupo devem desenvolver a sua própria caixa de ferramentas que permitam lidar com as necessidades e preferências dentro do jogo. Nossa penúltima dica é: colabore com os jogadores, não jogue contra eles. Antigamente havia uma mentalidade arraigada de que o narrador também devia servir como uma espécie de antagonista aos players, uma herança que nós temos de sistemas mais letais e do Dungeon Crawl clássico. No entanto, muitos narradores modernos podem se prender aos NPCs e à trama que criaram, enrijecendo um pouco a narrativa. É bem comum que narradores bem intencionados, mas pouco experientes, acabem caindo no que chamamos de Railroad, um termo gringo que significa estrada de trilhos, as estradas pelas quais as locomotivas passam. Esse fenômeno descreve uma aventura com um começo e fim pré-determinados, onde há pouco espaço para a exploração da história e alteração nos eventos finais. Se assemelha quase a um filme ou um videogame, no qual o resultado final já está pré-determinado, independente das escolhas tomadas. O termo Railroad é geralmente visto como algo negativo, porque tira a agência dos jogadores e o coloca em trilhos imaginários. E isso pode ser muito frustrante para aqueles que desejam ter uma influência mais direta e ativa sobre as coisas que acontecem no mundo do jogo. É esperado que o narrador compreenda o que é possível e o que é improvável no jogo, tente antecipar algumas das ações possíveis e se preparar para muitas eventualidades diferentes. No entanto, a incapacidade de se adaptar e confluir a campanha conforme as ações dos jogadores pode prejudicar a diversão de todos. Portanto, narradores devem aprender a desapegar de planos estabelecidos e estar aberto às opções que os jogadores colocam na mesa. E isso pode ser um desafio, especialmente para mestres neurodivergentes, que têm dificuldade em improvisação constante ou simplesmente se frustram quando as coisas não saem como planejado. O narrador não precisa ser infalível nem ter todas as respostas. É normal ser surpreendido pelas ideias inovadoras dos jogadores. É até saudável. Nesse momento, é importante que o narrador seja aberto e pause o jogo para pensar nas consequências possíveis, mesmo que isso demore alguns momentos e pare um pouco o fluxo do jogo. Isso pode ser melhor do que oferecer soluções precipitadas ou simplesmente negar as ações que os jogadores estão tentando tomar. Mais do que apenas negar ou recompensar as ideias dos jogadores, o narrador deve adaptar, aprender e entender as lógicas por trás do raciocínio dos seus jogadores. Ouvir o que os jogadores têm a dizer, mesmo quando estão conversando somente entre si, pode ser muito útil para você preencher lacunas da trama ou abrir caminhos alternativos que enriquecem a narrativa.
Também é uma oportunidade para que o narrador remova um pouco do peso narrativo de seus ombros e permita que os jogadores influenciem, mesmo que com meros pensamentos, para como a narrativa vai ser contada. Não é demérito nenhum isso, inclusive é muito importante num jogo colaborativo que todos colaborem. Eu mesmo já mudei várias vezes a lógica de um puzzle ou o resultado de uma cena que eu estava planejando, com base no que os meus jogadores estavam conversando entre si. Isso pode ser ansiogênico no primeiro momento, mas é uma grande oportunidade de flexibilizar os seus músculos mentais. E essa flexibilidade é essencial para manter o jogo dinâmico e envolvente. Falando em flexibilidade, nossa última dica é exatamente sobre isso. Essa última dica é meio que uma amálgama das demais, mas descrito sobre uma única palavra: flexibilidade. Compreender a importância de uma comunicação flexível é crucial para manter a mesa de jogo inclusiva e acolhedora para todos. Cada jogador deve se sentir encorajado a falar suas preocupações, preferências e vontades dentro do jogo, garantindo assim que todos tenham a oportunidade de participar plenamente e se divertir. Isso também pode querer dizer estar aberto a adaptar as regras do jogo conforme as preferências desses jogadores. Ser flexível com as regras, acomodando diferentes preferências e habilidades dos jogadores, promove uma experiência mais inclusiva e envolvente para todos os participantes. Estar aberto a adaptar as regras permite que os jogadores vivam a experiência que eles querem viver, a fantasia que eles desejam, além de comportar novas estratégias e estilos de jogo. Reconhecer a importância de intervalos e pausas durante o jogo é uma flexibilidade fundamental. Ela pode garantir o bem-estar emocional e mental dos jogadores, especialmente neurodivergentes, após uma cena emocionalmente densa ou um conflito muito desesperador. Fazer essas pausas regulares, ainda que curtas, ajuda os jogadores a evitarem a fadiga e se manterem mais ativos durante as cenas que realmente importam, além de promover uma experiência mais equilibrada e satisfatória. É importante estabelecer limites claros e consistentes para preservar a integridade do jogo e dos jogadores. Comunicar-se abertamente sobre expectativas e limites ajuda que todos estejam na mesma página e evita conflitos desnecessários. O narrador, entretanto, precisa ser flexível com as suas expectativas para acomodar as dos jogadores e garantir o bem-estar comum. O que não pode ser flexibilizado é a necessidade de uma cultura de respeito dentro da mesa. Estar atento às necessidades e às limitações de cada jogador para promover uma experiência mais positiva e enriquecedora no geral. E com isso, nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Espero que essas dicas sejam úteis para criar um ambiente menos hostil, mais inclusivo para todos, especialmente para aqueles que, como eu, são neurodivergentes. Lembrando que esse vídeo é somente um recorte de opinião e pesquisa empírica, e não um guia profissional. Se um guia profissional é o que você procura, vale a pena relembrar do livro do jogador neurodivergente, escrito por Caleb Valoroso Jones. É um livro com rigor científico muito maior e com dicas extremamente bem fundamentadas, mas novamente só está disponível em inglês, até onde eu sei. E antes de nos despedirmos, eu tenho uma última recomendação. O Caminho do Mestre Cafeinado. Esse livro, escrito pelo pessoal do podcast Café com Dungeon, traz 100 dicas em drops bem palatáveis, especialmente para pessoas neurodivergentes, que podem te trazer muitas técnicas novas e enriquecimento do jogo. Algumas dicas são bem óbvias, outras são bastante surpreendentes, então vale a pena conferir. Se eu fui de alguma ajuda ou você curtiu o conteúdo, deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber mais notificações. Grandes aventuras e sucessos decisivos a todos!